Queridos, realmente eu estava assim, né, saí daqui domingo passado, mas eu me senti incomodado, né, com relação a esse tema que nós estamos, né, que nós ministramos, e é algo que tem assim sido muito forte comigo nesses últimos tempos. E nesse ano 2019, eu entendi que eu precisava realmente assumir essa ação, né, evangelística, né, se eu posso dizer assim, de proclamação da palavra. E uma vez que Deus nos permitiu estar conversando com vocês, né, sobre como Deus enxerga a vida do ser humano hoje, e às vezes nós estamos na igreja há tantos anos e nós não temos uma luz, uma clareza, uma revelação. Eu só vou fazer aqui uma rápida retrospectiva do que nós conversamos no domingo próximo passado. Eu comecei falando sobre, né, Deus, que no início só havia Deus, não havia mais nada nem ninguém, apenas Ele. E Ele, então, Ele tem um propósito no seu coração, né? No início era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Isso é no início de tudo. E esse propósito nós já conhecemos. O importante é que muitas vezes a gente recebe um ensino, mas a gente não consegue encaixar esse ensino dentro de uma perspectiva divina. Então, a gente ouve muito falar sobre o propósito eterno de Deus, que Deus tem um propósito, mas como é que é isso? Como é que funciona, né, essa carga de Deus com relação ao propósito, né? E aí, entendendo que a coisa começou lá no início, Deus já tinha, a Bíblia diz que Jesus morreu antes da fundação do mundo. No propósito de Deus, Deus já tinha tudo certo, tudo já programado para que acontecesse. Então, Deus, com esse propósito de ter uma família de muitos filhos, que sejam conformes à imagem de Jesus, seu Filho, né, unigênito, para o louvor da sua glória. Então, Deus, nesse propósito, Deus começa a criar para que essa família aconteça, seja real. Então, Deus cria todo o universo espiritual, cria os seres espirituais, cria também, né, o universo físico, esse que nós vivemos aqui, o universo material. Só que existe aquela rebelião, né, nos seres criados por Deus, lá no mundo espiritual. Então, Satanás, né, Lúcifer se rebela e arrasta 1/3 dos anjos. Então, o que é que Deus vai fazer com esse grupo rebelde? Deus, então, cria um espaço-prisão, né, que nós vimos que tem um nome na Escritura que revela esse espaço-prisão, que é o império das trevas. Então, os seres que se rebelaram, eles hoje estão num presídio, né, chamado Império das Trevas, porque tem um governante, né, tem um imperador lá, que no caso é Lúcifer, que perdeu, né, essa condição de anjo de luz e se tornou o ser comandante desse império, que é o Império das Trevas, né? Star Wars. Não é assim? Como é que é lá o negócio? Tem o quê? Tem, né, o imperador, né, das trevas e tem o outro grupo da força. Não é assim? Os filmes relatam muito essas situações espirituais, né, logicamente, de uma forma, né, cinematográfica, porque, na realidade, quem muitas vezes prepara essas histórias está ligado com o mundo espiritual também. Entende? Se nós cristãos vamos produzir alguma coisa, nós vamos produzir segundo aquilo que nós cremos dentro da nossa fé. Mas tem o outro lado, né? Tem o lado negro,
tá certo? E ele também produz as coisas segundo, né, aquilo que ele tem entendimento, tá certo? Então, isso hoje está propagado na mídia de diversas formas, como filmes, desenhos, jogos. Tudo isso hoje faz parte do mundo, que manifesta aquilo que é das trevas, entende? Por isso é que o mundo, ele é inimigo de Deus, né? Todo aquele que busca as coisas do mundo se torna inimigo de Deus, porque no mundo toda essa revelação das trevas acontece e eles fazem conhecido e as pessoas nem percebem que acabam se envolvendo com as coisas das trevas. Bom, então, o que aconteceu? Só que a terra, a nossa terrinha aqui, o nosso planeta, ele está no meio desse espaço prisão. Porque quando Satanás veio, nós lemos que ele foi lançado à terra. O livro de Apocalipse fala sobre isso. Outras passagens falam sobre isso, como Ezequiel, que ele foi lançado, que ele foi jogado por terra, né? Por terra, para nós, é uma expressão que a pessoa foi jogada no chão. Mas a palavra ali, ela concorda com tudo que a Bíblia fala, não só no Antigo Testamento, como no Novo, que é bem claro. E Jesus, inclusive, diz assim, que ele via Satanás caindo. Isso foi quando aconteceu essa situação, eu creio assim. Ele, então, contemplou a queda de Lúcifer quando ele foi banido do local aonde ele estava e foi lançado justamente nesse presídio, né, espiritual chamado Império das Trevas. E Deus, então, cria o homem na terra, no meio, vamos dizer assim, dentro dessa prisão espiritual aonde está Satanás e todos os seus seguidores demoníacos. Tudo. O homem entrou ali, né? E nós falamos que, na realidade, esses anjos são presos, esses seres celestiais, eles estão presos, mas o homem nasceu aqui livre. Embora estivesse dentro desse espaço, mas o homem era livre, né? Dei um exemplo para você, você vai num presídio hoje, lá tem pessoas que são condenadas, mas tem pessoas que são funcionários, são livres, estão lá dentro, são livres, eles saem a hora que eles precisam. Assim, o homem, ele não estava debaixo de nenhuma condenação, mas quando ele peca, ele aí passa a ser o quê? Um presidiário como os outros seres que estão ali dentro. E esse homem que pecou, Adão, ele começa então a gerar filhos também presidiários e também pecadores. E aí, todos estão no império das trevas. Tanto os seres satânicos que foram lançados ali, como também todo ser humano. Ele nasce no império das trevas. Ah, mas das crianças não é o reino dos céus? Mas a criança não tem entendimento com relação ao pecado. Mas quando já tem entendimento, já está carecendo de uma orientação para que ela seja livre daquele império, daquela prisão satânica. Até aí, estamos entendidos? E uma das coisas que eu considero fundamentais, que nós, como igreja, muitas vezes não temos luz, não temos entendimento, que é, primeiro, nós, quando recebemos a palavra de Deus, nós fomos livres outra vez. Nós estávamos presos ali. Nós lemos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3, que diz que nós éramos pessoas que estávamos debaixo da ira de Deus, estávamos debaixo da ação de um ser espiritual, que é o príncipe da potestade do ar. Está se referindo a quê? Está se referindo justamente a Satanás e a sua ação. Então, toda pessoa que nasce na terra, ela está nesta condição. É presidiária, espiritualmente falando, está no império das trevas, tá certo? Que é esse presídio, e está debaixo de uma ação satânica.
todas as pessoas. Ah, meu anjo da guarda. É, teu anjo da guarda, conhece ele? É um anjo que quer guardar mesmo, só que não é um bombonzinho, não. É o príncipe da potestade do ar. Quando nós recebemos Jesus, que a palavra chega a nós, e nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, tá certo? O que acontece? A Escritura diz que o sangue de Jesus, primeiro, nos limpa de todo pecado. Quer dizer, a condenação que estava sobre nós pelos nossos delitos e pecados, Jesus paga. Ele toma o nosso lugar. Isso tem o nome de redenção. Nós somos redimidos do pecado. Então, não há mais pecado sobre nós. Se nós agora fomos perdoados daquilo que nos trazia condenação, o que acontece? Nós agora estamos perdoados. Então, a gente vai ficar preso? Não. Deus, então, declara que Ele nos remove do império das trevas, que era a prisão. Ele nos remove do império das trevas e nos coloca aonde? No reino do Filho do seu amor. Então, nós saímos espiritualmente da prisão. Nós hoje estamos livres do império das trevas. Jesus venceu aquele valente que dominava a nossa vida, que habitava em nós. Tá certo? Entrou um segundo valente agora, ele limpa e adorna a casa. O que é limpar e adornar? Ele limpa do pecado, adorna, te traz uma beleza específica que estava perdida. Tá certo? Então, existe toda essa situação na vida de alguém que se converte. O diabo não tem mais domínio, o príncipe da potestade do ar, não tem mais domínio sobre a vida dessa pessoa que está livre, que somos nós, filhos de Deus. Deus nos faz filhos dele. Então, o diabo que nos oprimia. Quanta pessoa, quando se converte, ela está vindo debaixo de vício, está vindo debaixo de prisões, de cativeiro, de tanta coisa. Quando ela se converte, aqueles espíritos que atuavam na vida dela, o que acontece? Vão embora. E aí a vida da pessoa começa a mudar. Eu passei anos e anos para casar com a minha esposinha que está ali, porque meu dinheiro não dava. E não é que eu não ganhava, estava desempregado, nada disso não. É que o capiroto estava lá, o príncipe da potestade do ar estava só vampirando, só sugando. No dia que eu me converti, a partir daí minha prosperidade mudou. Me casei logo, em pouco tempo, na bênção de Deus, com tudo. Então, Deus, ele na realidade, ele faz uma obra que nós precisamos entender. E às vezes nós tivemos essa obra na nossa vida e nós não entendemos, não valorizamos, não percebemos aquilo que acontece no mundo espiritual na nossa vida. Quando podemos cantar realmente sobre liberdade, é real. O mundo não pode cantar sobre liberdade porque eles estão debaixo do cativeiro do diabo. Agora, estamos num lugar que é o presídio. Estamos no mundo. Por que nós estamos no mundo? Porque Deus nos deu a honra de podermos, livres, libertar os que estão cativos, os que estão debaixo de condenação. Quem faz isso não é anjo. Ele concedeu isso aos que experimentaram a libertação, para que possam ser testemunhas da obra que foi feita na sua vida. Recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo, e sereis minhas. Vós sois nação santa, sacerdócio real,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, o quê? 1 Pedro 2, 9, a fim de anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, isso nós precisamos, na realidade, levar com tremenda consciência. Como nós podemos tirar os presidiários da condição que eles estão? É simples. Nós lemos, eu só vou ler aqui rapidamente, só para fechar, né, essa nossa retrospectiva aí. 1 Coríntios 1, 21 diz assim, ó, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem. É pela fé, pela graça sois salvos, mediante a fé. Os que creem pela loucura da pregação. Só tem uma forma. É através de uma coisa louca, louca para o mundo. O mundo não entende. Porque a palavra da cruz é loucura para quem? Para os que perecem, mas para nós somos salvos é o quê? Poder de Deus, é o que diz a palavra. Então, a forma de uma pessoa ser livre é através da pregação. Nós vimos também em Romanos 10, que fala o seguinte, ó, todo aquele que invocar, né, que clamar ao Senhor, pelo nome dele será salvo. O que clamar. Como, porém, invocarão? Como, porém, eles vão clamar ao Senhor se eles não creram, não têm ainda fé para clamar ao Senhor? Como crerão naquele de quem nada ouviram? A pessoa só pode crer se ela ouve sobre a fé em Deus. E continua. E como ouvirão se não há quem pregue? Então, para uma pessoa, na realidade, ouvir, tem que alguém falar, tem que alguém levar a palavra, tá certo? E como pregarão se não forem o quê? Enviados, né? O Senhor já nos enviou. Isso é importante. Nós entendemos, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será o quê? Isso que vocês acham que é? É um envio ou não é um envio? É ou não é, gente? É claro, ide, vão. É um envio. Ele já mandou, já nos enviou, já enviou aqueles que creem nele. Em meu nome expelirão demônios, os que creem, falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Ele já nos deu ferramentas para nós irmos também. Não só a palavra, mas ele já nos deu as ferramentas, tá certo? Para que nós possamos ir em nome de Jesus e sermos usados pelo Senhor para operar no sobrenatural. Tá certo? Bom, então, isso a gente conversou domingo passado, só que tem algumas coisas. É muito difícil, irmãos. Eu lido com os irmãos, tá certo? E em todo lugar é igual. Não tem jeito. É uma dificuldade para os irmãos falarem do amor de Deus para uma pessoa. É uma dificuldade. Outro dia eu ministrei sobre o que impede alguém pregar o evangelho. Cara, tem uma relaçãozinha. Eu peguei só alguns pontos. Porque, na realidade, eu não sei, avalia você. Como você tem pregado o evangelho? Como essa prática na sua vida? Então, por que eu fiz questão de estar, né, falando com o Cidinho para completar essa palavra? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. É muito fácil nós estarmos semeando a palavra de Deus. É muito fácil. Ah, é autoimagem, Senhor, eu não vou conseguir, eu tenho que fazer um curso de evangelismo, eu não sei. Gente, é fácil. Agora, com certeza, Deus ele quer usar-nos da maneira completa.
Mas para quem acha assim, cara, eu não sei falar, eu não consigo, eu não tenho conhecimento. Eu queria dar uma dica para você hoje. Tá certo? Isso tem mudado muito o meu conceito de proclamação. Não mudado, mas acrescentado em muito. Tá certo? E eu queria começar a falar isso com vocês hoje. Lucas 8. Quem puder abrir aí. Lucas 8. Parábola do semeador. Vamos entender aí. Vamos ler de 5 a 8. E depois o 11. Diz assim a palavra: eis que o semeador saiu a semear. Presta atenção. Ele é um semeador. Ele saiu a semear. Bom. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. A outra caiu sobre a pedra. E tendo crescido, secou por falta de umidade. A outra caiu no meio dos espinhos. E estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 11. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Bom, vamos ver melhor essa situação da semente. Jesus comparou a palavra de Deus à semente. Por que Jesus comparou? É muito simples. Porque, na realidade, a semente, ela tem vida nela mesma. E aí? Em Hebreus aqui nós lemos nessa declaração, confirmando, Hebreus 4, versículo 12, no início dele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Segurou isso aí? A palavra de Deus é o quê? Ela tem vida e ela tem eficácia naquilo que, na realidade, ela é proposta para realizar. Ela é eficaz. Mas e aí, irmão? Tudo bem. Deixa eu dizer para vocês como é que a coisa funciona. Você quer que uma nova planta nasça. Tá? Normalmente o que se faz? Uma árvore frutífera, por exemplo. Uma laranjeira, sei lá, uma abacateira, uma mangueira. O que é que você faz? Você pega a semente e faz o quê? Coloca onde? Na terra. Você prepara a terra direitinho e tal, põe ali e coloca lá. Feijãozinho, você vai... Daqui a pouco você vai olhando, já começa aquele pendão, né? A coisa começar a acontecer, de repente ela brota. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A semente tem vida nela mesma. A terra, ela trabalha para junto com a semente, justamente a vida florescer. Se você separa a semente que tem vida nela mesma, você separa, coloca ela, né, em cima da geladeira, por exemplo, vai nascer alguma coisa? Você precisa tirar a semente de lá para colocar onde? No ambiente que ela vai gerar novas vidas, não é assim? Vai gerar novas mangas, novas sementes, vai gerar uma árvore ali, uma mangueira, tá certo? Então você precisa do elemento que tem a vida ali, e você precisa de um elemento receptor.
Tudo bem? Tranquilo aí? Para uma criança nascer, precisa de quê? Precisa de um espermatozoide do homem, gerador, ele é o doador, mas precisa só isso? O espermatozoide sozinho resolve? Né? Não. Né? Tem o caso de Onã na Bíblia, aí deixar para vocês pesquisarem, para saber o problema que houve com relação a essa situação. Tá ok? Então, precisa do espermatozoide, mas precisa também de quê? De um óvulo. O óvulo é o elemento que? Receptor. O espermatozoide vem, fecunda o óvulo, nasce uma vida, está aí. Tudo bem? Tranquilo? Então nós entendemos no mundo verde, né? Na flora, na fauna, né? E no espírito. Como é que nasce uma vida espiritual? Você precisa de duas. Também é a mesma coisa. De dois elementos. Um elemento é a semente. O Senhor disse que a semente é o quê? A palavra. Bom, tá legal, irmão. Tem a palavra. E o receptor? Coração do homem. O cara tem coração. Mas se a semente do evangelho não for lançada, nunca vai ali gerar uma nova vida, né? Nós nascemos de novo, porque foi fecundado dentro de nós a semente do evangelho. Nascemos de novo, somos nova criatura. Jesus nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Amado, uma vida que está morta, ela só pode nascer se chegar a semente a ela. Um pecador só pode deixar de ser pecador se a semente chegar a ele. E quem são os elementos fecundantes? Assim como o homem, ele é o elemento que tem o espermatozoide. A igreja que somos nós, somos o elemento que tem a semente de Deus. É você que tem. Porque o Espírito Santo habita em você e a palavra é viva. Ela é eficaz. No momento que ela é viva, assim como o espermatozoide, assim como a semente lançada na terra, que tem vida em si mesmo, no momento que ela vai e encontra um coração, ali tem toda a chance de uma nova vida ser gerada. Então, por isso é que ele diz aqui, ó, como invocarão se não creram? Não alcançaram a fé. Como crerão naquele que em nada ouviram? Quer dizer, não houve uma recepção ainda. Como ouvirão se não há quem pregue? Tem que ter o elemento que vá produzir o gerador. Quem é? Somos nós. Nós é que somos os pregadores. Nós é que podemos libertar essas pessoas que estão debaixo do cativeiro das trevas. Não tem outro. E a forma de libertar, como nós vimos, só tem uma forma. É necessário que a semente de Deus, ela vá e alcance os corações. Tá certo? Aí é o pepino. Porque se
semeamos pouco, nós vamos colher o quê? Se nós semearmos muito, vamos colher. E se nós não semearmos nada? Avalie a tua vida. Como é a tua semeadura? Como você tem semeado? Nada, pouco ou muito? Com certeza, se você semeia 100, a probabilidade que você tem de quantidade é muito maior do que o que semeia 10. É muito maior do que semeia 1. Por isso, irmãos, Deus, ele não nos considera aprovados. Se nós vivemos uma vida aqui, uma vida estéril. Porque a esterilidade não é só a mulher que não tem filho, mas nós somos elementos geradores de Deus. Nós temos toda a capacidade para gerar vida. Nós temos a palavra de Deus em nós. Nós nascemos de novo. Nós temos toda a condição para fecundar corações, vida de Deus. Se nós não estamos fazendo isso, queridos, é como aquele que pegou o talento que recebeu de Deus e enterrou. A gente só vê o talento como se fosse um ministério. Não, queridos. Deus nos deu coisas tremendas, grandiosas, para nós cumprirmos aqui. Quando você lê o livro de Atos, você não vê a igreja parada. Não vê a igreja parada. A igreja era perseguida. Era Nero, era não sei mais quem. Estão lá matando, colocando os irmãos em cruz, tacando fogo, fazendo tudo, o Coliseu lá, né? Sendo comidos por feras. Mas a igreja não parava, os irmãos oravam: Senhor, dá-nos intrepidez e ousadia. Eles não paravam. E quando eles oravam assim, o Senhor era tão tocado que o lugar que eles declararam isso, diz a Escritura, que tremeu o lugar, tamanha unção, poder, porque Deus estava ali. Às vezes nós vivemos uma vida tão michuruca, espiritualmente falando, vivemos para nós mesmos, vivemos para nossas coisas, chegamos no final, olhamos para trás, pouco construímos, pouco alcançamos, pouco realizamos. Vocês vejam Paulo não parava. Ele estava aqui, estava ali, estava lá. Os outros, não tem tanta história dos outros apóstolos, mas a mesma coisa. E a igreja, ela foi perseguida, a primeira perseguição, quando Estevão morreu, sabe o que aconteceu? Diz a palavra que os irmãos saíram de Jerusalém. Os apóstolos ficaram, mas diz a Escritura que por onde eles iam, eles pregavam o Evangelho. Entende isso? Então, hoje, nós precisamos realmente não só despertar para isso, nós precisamos realizar a obra que Deus espera que nós realizemos. Nós não podemos mais ficar olhando as pessoas se perderem, morrerem, irem para o inferno. Não podemos mais. Tá certo? Veja só, vou dar uma dica para vocês também. A maior simplicidade que existe é você pregar o Evangelho. É a coisa mais simples. Por quê? Quando a gente pensa assim, pregar o Evangelho, vou ter que ir para a rua, vou ter que pegar a pessoa na rua, parar a pessoa, vou ter que, sei lá, tem que falar com ela algum negócio e tal. Aí, falar de Jesus, tem estratégia assim. A gente fica com essas coisas. Mas, queridos, entenda o seguinte, a semente, ela é viva e eficaz. Tá legal? Você pode ir aperfeiçoando a sua forma de evangelizar, crescendo nela, mas você pode começar do zero. Né? Estou lembrado daquele endemoniado que Jesus, né, expulsou o demônio e depois ele quis seguir a Jesus, né? Logo depois foi liberto dos demônios. Depois ele quis seguir Jesus. Mestre, permita que eu te siga. Aí Jesus falou, não, você volta
para sua cidade lá, para Decápolis, lá, 10 cidades, Deca é 10, né? 10 cidades, né, deviam ser ali, sei lá, juntas, mas vai e fala o que aconteceu contigo. Olha só. Qual o ensino que esse ex-endemoniado teve sobre evangelização? Só um, o que aconteceu com ele. Eu era endemoniado e passou um homem chamado Jesus que me libertou. Se ele me libertou, ele pode libertar você também. Pronto, acabou. Não precisa fazer curso de 10 anos de evangelismo. É só falar. Quem nasceu de novo, irmãos, quem nasceu de novo verdadeiramente, não está vivendo uma vida religiosa de qualquer jeito, quem nasceu de novo, ele não tem nenhuma dificuldade de dar o testemunho dele, do que aconteceu. Eu tenho aprendido muito com minha esposa. Ela está com uma estratégia que saiu, né? Eu fico olhando assim, eu fico muito alegre, porque como a gente vê as pessoas sendo alcançadas, ela normalmente pergunta assim, né, a gente vai num lugar, vai no mercado, vai, sei lá, numa concessionária, vai não sei o quê, qual é seu nome? Aí, na mente, meu nome é tal. Ela falou, poxa, isso é... Muitas vezes tem aqueles nomes, né, que estão na escritura e tal. É muito importante você conhecer o significado do teu nome. Quando a gente conhece, né, sabe o significado do teu nome? Não, teu nome é Daniel, Deus é juiz. Eu queria falar com você, sabe por que é importante o nome? Porque havia uma situação conosco, nós não podíamos ter filhos, nem eu, nem meu marido, nós não podíamos ter. O médico disse que seria impossível nós gerarmos filhos. E aí nós aguardamos em Deus, achamos que Ele julgaria a nossa causa, se é isso mesmo, tal, tal. E aí Deus nos deu, né, a nossa primeira filha se chamou Daniele. O que quer dizer Daniele? Quer dizer Deus julga, o Deus é juiz. Então tem uma marca. Depois a nossa segunda filha, nós éramos estéreis, nós não poderíamos ter filho. Então colocamos o nome da nossa filha de Rafaele. Rafaele quer dizer L, né? Isso daí lá no italiano é masculino. Rafaele. O que acontece? Deus cura. Deus nos curou, nos abençoou. Se Deus fez assim conosco, também pode fazer com outras pessoas. Deus é um Deus de milagre. Coisa simples aí. Pá, pum. Deus é um Deus de milagre. Você está precisando de alguma coisa para a sua vida, olha, crê que Jesus... Acabou. E assim vai, né? A última que nós tivemos, a última loja que nós tivemos, foi uma irmã, foi assim mesmo. O nome dela, perguntou, o nome dela tal. Aí, minha esposa já começou a dar o testemunho para ela e tal. Ela, tem a recepcionista ali, ela tem esse problema, ela também... Pronto. Foram duas assim, ó. Gente... Quando a gente, no coração, a gente quer obedecer a Deus, em primeiro lugar é a obediência. Se a palavra dele é ide, a gente fica, tem alguma coisa que está estranha. Então, no momento que a gente quer obedecer, o Senhor vai nos dando o que nós precisamos. Abre a tua boca, fala que Ele vai fazer. Agora, tem outras formas. Hoje, irmãos, nós temos muitas formas de semearmos a palavra. Presta atenção. O semeador saiu a semear. Você acha que ele ia semear onde? Aonde? Ele ia semear num lugar que ele deve ter preparado. Ele era semeador. Ele era vou botar entre aspas aqui, um profissional do negócio. Então, normalmente, o semeador, o que é que ele vai fazer? Ele vai preparar um campo, prepara a área, enfim, faz todo o negócio lá, tá? Depois ele vem com a semente ali, para semear o local, não é assim? Então, o que é que acontece? Diz que ele saiu a semear, ele já devia ter um local apropriado. Tá certo? E ele saiu. Só que enquanto ele estava indo para o local que ele ia semear, sementes que ele tinha,
começaram a cair. Diz a palavra, uma caiu aonde? À beira do caminho. A outra caiu aonde? Caiu em solo rochoso. A outra caiu aonde? Caiu entre espinhos. E a outra? Caiu num solo bom. Não diz que ele semeou, diz que a semente caiu. Ó, presta atenção. Ele não semeou essas sementes. Para aí, avalia. Ó, de novo. Ele não semeou as sementes. As sementes caíram. Esse é um mistério legal. Normalmente, queridos, nós como igreja costumamos fazer eventos evangelísticos. Vamos fazer um evento evangelístico numa praça, num encontro de casais, sei lá, vamos fazer alguma coisa. Programamos, a célula programa, ou a igreja de uma maneira geral, né? Todos os vinculados e tal. Vamos programar aquele evento. Aquele evento é justamente o campo que está preparado, porque a gente ora, a gente declara, a gente prepara o campo. Isto é, prepara para que a semente do Senhor, ali, ela vá produzir fruto. Mas a gente pode fazer também, ou pode deixar a semente cair. Como isso, Marcão? É muito simples. Você tem que entender que a palavra tem poder, que a palavra é viva e que a palavra tem eficácia nela mesma. Pessoas se convertem lendo folheto, pessoas se convertem ouvindo a música cristã, tá certo? Pessoas se convertem com um versículo. Nós tivemos a DIP, né? O dia da igreja perseguida, o irmão que esteve ministrando, ele falou sobre duas mulheres indianas que se converteram com 2 versículos. Uma se converteu com um versículo que eu achei assim, meu Deus, cara, como é que ela se converteu com esse versículo? Só o Senhor, não era um versículo evangelístico. Era o primeiro mandamento dos 10. Não terás outros deuses diante de ti. Aquilo bateu nela. Vocês sabem que a Índia tem, né, ali são muitos deuses e tudo. Não terás outros deuses diante de ti. Ela se converteu. A outra foi com uma passagem no Salmo, se converteu. Então as pessoas se convertem pela palavra, não é pela tua pregação, não é pelo teu convencimento, não é por palavra persuasiva, que nem foi colocado aqui, é pela palavra, simplesmente a palavra, só a palavra, nada mais do que a palavra de Deus, só isso. Então, aí você para pensar, olha só. Se é só a palavra, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a palavra aparecer. Nada mais. Isso daqui é para inglês ver, tá? A gente usa essa expressão, isso é só para inglês ver. Né? He died. Ele, o quê? Morreu. I live. Porque eu vivo, é porque ele morreu. Ele morreu para me dar vida e vida em... É uma mensagem. Você pode ter camiseta aí, com mensagens à vontade. Você saiu da tua casa, você foi para o teu trabalho com uma camiseta, por exemplo, uma mensagem. Deixa eu falar com vocês. Deus me trouxe à luz uma coisa que o Jorge Mitian falou comigo há muitos e muitos anos atrás. Não comigo, mas na ministração dele. Ele diz o seguinte, a diferença entre querigma e didaquê. Querigma é proclamação, a proclamação da palavra. Didaquê é ensino.
Tem até uma coisa que a gente normalmente fala para os irmãos: irmão, não adianta você ensinar incrédulo a palavra. Você prega para incrédulo. Você ensina quem recebeu a palavra. Porque o incrédulo, para praticar a palavra, o que você ensina é problemático. Né? Porque existe uma diferença. E Mitian, ele trouxe uma luz. Rapaz, que a coisa só veio para mim agora, depois de anos e anos e anos, só veio para mim agora. Que ele disse assim, olha, o querigma, ou a pregação da palavra, nada mais é do que você falar uma verdade bíblica. Ó, vou repetir. A pregação da palavra nada mais é do que você falar uma verdade bíblica. Exemplo simplório. Se você tiver escrito assim, ó, Jesus ama você. Isso é verdade ou é mentira? Se a pessoa que lê, Jesus me ama. Você está lá, Jesus ama você. Ela lê, pô, o que é que ela vai entender? Jesus me ama. Isso é uma verdade? Será que ela pode se converter com isso? Sim ou não? É simples ou não é simples, gente? É simples. Você, quando olha uma camiseta, você lê o que está escrito, normalmente. Você saindo da tua casa, indo para o seu trabalho, sei lá, no centro da cidade, em algum lugar, saindo, pegou uma condução. Quantas pessoas você acha que vão ler a mensagem que você tem na camiseta? Na hora do almoço, passar lá pelo centro, fazer alguma... Quantas pessoas você acha que vão ler a mensagem que está na sua camiseta? Um pouquinho ou um montão? Depende de onde você vai. Aonde você vai passar, a quantidade de pessoas. Depende. O que você está fazendo ali? Pô, mas irmão, um negócio na camiseta, isso vai dar certo? Querido, não é você. A palavra de Deus é viva, é eficaz, ela faz o que ela tem para fazer, porque a palavra do Senhor diz que a palavra dele não volta para ele vazia, mas faz tudo o que lhe apraz. Entende isso? Não é você não tem que fazer muita coisa não, querido, você só tem que mostrar a palavra para as pessoas. Não se preocupa com o curso evangelístico, não se preocupa com as estratégias. Isso daí você vai desenvolvendo, vai crescendo, mas você pode começar do zero, com uma camiseta, com um folheto, com uma coisa na porta, com uma coisa no seu carro, alguma coisa que você veja que alguém vai ler e ali tem uma mensagem. Eu já mandei fazer agora para colocar no meu carro uma palavra dessa. Gente, nós como igreja podemos encher vários lugares, no nosso trabalho, na escola, enfim, tudo fazendo que o nome de Jesus seja conhecido e deixe o resto com o Espírito Santo. Deus, ele nos deu condição de proclamarmos o seu evangelho. Os satanistas não fazem isso, os espíritos não fazem isso, mas essa responsabilidade é de quem nasceu de novo, que somos nós. Abacuque 2:2, é uma passagem conhecida. Diz assim, o Senhor me respondeu e disse, né? Ele deu uma visão para o profeta e mandou que ele fizesse o seguinte, olha só o que ele disse para o profeta realizar. Escreve a visão. Escreve a visão. Grava sobre tábuas. Tudo bem? Para que a possa ler até quem passa correndo.
O outdoor, está aí. Está aí, simples. Queridos, nós temos uma empresa, ou nós trabalhamos numa, nós trabalhamos com venda, não sei o quê. O que a gente faz normalmente? A gente pega tudo, põe na internet, faz bottom, faz não sei o quê, vende ali, põe plástico no carro, pinta o carro com o nome do que a gente está querendo vender, passar para os outros. Se esmera para fazer essas coisas, mas não faz para Jesus. Para o nome de Jesus ser conhecido, para o poder de Deus tocar no coração de alguém. E é uma coisa tão simples. Nós podemos trabalhar pela internet, mandando versículos, mensagens. Existem aplicativos hoje que têm vídeos cristãos, que têm mensagens, que têm várias coisas. Às vezes o camarada fica papo furado no Face, não sei o quê, mas não usa uma palavra sequer para exaltar, para alcançar alguém com a palavra de Deus. Quer dizer, nós vivemos numa situação muito... É difícil até colocar, mas nós vivemos numa situação como proclamadores do Evangelho muito fraquinho. E o Senhor, quando olha para os presidiários, Ele olha para nós, porque nós somos a solução. Ele olha para você, olha para mim. Ele olha, e como é que você acha que o coração de Deus fica vendo pessoas cativas pelo diabo, vendo pessoas que vão para o inferno, como é que, sem ouvir a palavra, sem ter a oportunidade de ser livre como você e eu somos? Como você acha que ele sente? Como você acha que a gente vive a vidinha aqui na terra, vamos chegar depois para o Senhor lá, e o que é que nós vamos apresentar para Ele? No mínimo, nós vamos entristecer o coração do Senhor. Amados, eu acho que hoje nós precisamos realmente despertar. Despertar. Você pode fazer eventos, trabalhos, chás, jantas, almoços evangelísticos, pode fazer coisas para você semear. Deve fazer? Deve. As células devem fazer? Devem. Agora, você pode fazer, você pode semear a palavra diariamente, sem fazer força nenhuma, só levando Jesus para que alguém possa ler uma verdade sobre ele. E a partir daí, o poder de Deus se manifestar na vida dessa pessoa. Talvez a maioria delas, ou talvez nenhuma, você vá ver. O resultado, o Senhor é quem vai colher. Pode a semente cair nesses solos aí, pode cair em boa terra, e aí você um dia ter a oportunidade de conhecer alguém que você foi responsável, foi um instrumento de Deus para semear na vida daquela pessoa que você nem sabia. Então, queridos, eu creio que essa é a carga de Deus. Na parábola que ele fala dos talentos, ele diz que deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Diz que o que recebeu 5 multiplicou, dobrou, o que recebeu 2 multiplicou, dobrou, o que recebeu 1 enterrou. E o difícil é que ele chama esse que enterrou o talento de servo mau e negligente. Entende? E coloca ele debaixo de uma condenação ali. Porque é muito difícil nós darmos uma condição de alguém libertar pessoas e essa pessoa que recebeu a condição não fazer nada. Não se esforçar, não se esmerar para glorificar o nome de Deus. Não adianta nós cantarmos aqui.
ficarmos alegrinhos nos encontros, sentindo paz no coração. Tem muita gente presidiária nessa terra. A maioria, bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de pessoas. Então, eu não podia deixar de falar isso com vocês para falar da simplicidade de pregar o Evangelho. Simplicidade, como é simples pregar o Evangelho. Para que você possa realmente, você que não está fazendo, você possa realmente assumir a sua posição diante de Deus e se tornar um marqueteiro de Jesus. Um publicitário. Eu achei engraçado, eu passei lá no calçadão de Bangu, tinha uma menina anunciando. Ela estava com tipo um cabo de vassoura aqui, um pedaço de madeira, e uma bola aqui em cima, escrito, né, o que ela estava anunciando, para lá e para cá. Né? Tem gente que usa aquela coisa na frente e atrás, você vê muito desse filme americano, né? O camarada anda com aquele negócio para lá e para cá. Eu já vi gente com isso. As pessoas fazem tudo para anunciar empresas, cursos, não sei o quê, isso, aquilo, aquilo outro. Queridos, nós precisamos nos arrepender. Porque às vezes nos esforçamos tanto para fazer o nome da nossa empresa conhecido, nosso nome conhecido, mas o nome de Jesus tem que ser conhecido. Podemos orar? Obrigado, Pai. Recado entregue, Senhor. Que teus filhos, Senhor, eles possam, de uma maneira geral, serem proclamadores da tua palavra, semeadores, possam realmente, Senhor, ter luz, clareza com relação à proclamação, à semeadura da tua palavra, Senhor. Porque assim como nós, Senhor, aqui declaramos que ela é viva e eficaz, e é mesmo, Senhor, uma pessoa pode se converter lendo uma frase pequena, mas engrandecendo o nome do Senhor. Nos ajuda, Senhor, dá-nos as estratégias, dá-nos, Senhor, as revelações, dá-nos, Senhor, toda a condição de nós interiorizarmos isso em nós, essa carga em nós, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo. E realmente, ó Pai, sermos publicitários para o engrandecimento do nome do Senhor. Essa é a Tua expectativa, Senhor, para nós, é o Teu desejo para nós. E, Senhor, que essa seja a nossa vontade. Que possamos sair daqui hoje, Senhor, realmente com a carga de não mais deixar de proclamar, de exaltar, de fazer conhecido, Senhor, para esse mundo perdido, para essas pessoas cativas, o nome de Jesus. Porque a única, Senhor, a única forma delas saírem do império das trevas e, Senhor, serem transportadas para o Teu reino, o reino de Deus, o reino do Filho, é através, Senhor, da pregação da Tua palavra. Não existe outra forma de libertar pessoas desse cativeiro, desse presídio satânico, das trevas, terrível. A única forma é essa, Senhor. Então, Senhor, nos ajuda para que nunca percamos, Senhor, a vontade, o desejo, a carga, a visão de fazermos o nome de Jesus conhecido na terra. Seja assim, Pai, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Eu quero deixar acrescentar a tua forma de anunciar. É bom o Marcão falar
Semana passada, a Keila me fez uma pergunta, porque na reunião de liderança a gente estava falando sobre primícia e oferta. Aí eu falei, gente, eu não sei falar sobre isso não. Aí vamos chamar alguém? Vamos embora. Aí quem é que sabe? Eu falei, o Marcão ensina, o Marcão é bom de ensinar, a gente vai chamar o Marcão. Só que eu esqueci da nossa conversa. Esqueci. Os líderes aí sabem disso. Porque o nosso teor da reunião de liderança foi: esse ano vai ser um ano de evangelizar. Quem lembra aí? Esse vai ser um ano de proclamar, esse é o ano de proclamar. E nós já montamos várias estratégias para esse ano. E eu acho que é por isso que eu esqueci quando eu falei do Marcão, esse negócio saiu da mente. Eu só liguei para o Marcão e falei, Marcão, domingo agora tem como ministrar aqui com a gente? Aí o Marcão, pô, brother, eu estou ministrando aqui no sítio, os irmãos estão de férias, eu agora estou agarrado. Aí eu deixei ele falando. Quando ele acabou de falar, eu falei, você só não sabia de uma coisa, que a nossa reunião agora é à noite. Então, você trabalha dobrado, fala de manhã no sítio, de noite aqui. Aí Marcão veio. Curiosamente, a palavra do Marcão é aquilo que a gente estava falando e já visualizando para esse ano. É um ano de proclamação. E o Marcão veio falando aí do estar, como é que é o negócio? Prison break, não? Como é que tu deu o nome do negócio? Esse negócio aí da prisão, espaço presídio, cadeia, tem até... O Neto está aí, qualquer coisa já desipe, né, Neto? Já vamos... E aí hoje o Marcão vem e fala de novo sobre esse assunto. E é o assunto que eu acredito que vai ser o assunto que vai permear o nosso coração todo esse ano. Na verdade, eu falei isso ano passado nas eleições. Eu falei, olha, se esse governo que está aí sair, Deus está dando uma oportunidade para a igreja, um tempo para proclamar. Porque nós estávamos entre se calar ou falar. E eu percebi isso. Falei, eu acredito que essa mudança, esse momento político é um momento da igreja. Nós vamos saber qual é o curso que Deus vai nos dar. Se é corre negada ou se é abre a boca e proclama, entendeu? É uma das duas coisas. E aí nós começamos o ano sabendo disso, que esse vai ser um ano de proclamação. E eu quero, no nome de Jesus, que essa palavra ela entre na massa do teu sangue. E eu queria também te dar um conselho. A gente já tem pensado sobre isso. Qual é a nossa dificuldade de proclamar o Evangelho? Eu vou te explicar. Porque nós nos tornamos especialistas da palavra. Nós que trabalhamos na obra de fazer discípulo, nós achamos que nós já sabemos de tudo. E, de fato, a gente quer ensinar, a gente quer falar da didaquê ao invés do querigma. Ninguém acredita mais que simplesmente falando uma palavra, alguém possa se converter. Essa é a verdade. Nós queremos explicar o porquê que nós estamos falando que Jesus te ama. Aí a gente vai querer explicar. Todo o trabalho de Deus, a gente vai lá do Éden até o Apocalipse para dizer que Jesus ama a pessoa. Não precisa. Porque aquele que anuncia, aquele que semeia, ele só joga a semente na terra. O resto da obra não é mais com ele. O resto agora é a semente e a terra. Amém? É simples. Anunciar Jesus é simples. O Marcão falou aqui, eu lembrei, tem um filme conhecido dos antigos, eu sei que os mais novinhos não sabem nem o que é isso, né? A Cruz e o Punhal. Se falar isso ninguém sabe, mas é um filme de uma história verídica de um homem chamado David Wilkerson, morreu agora há pouco tempo, profeta americano, que foi lá para o Brooklyn pregar o Evangelho, ganhou um chefe de uma gangue, e uma gangue inteira para Jesus, com uma simples frase: Jesus ama você. Ele só falou isso para um cara que nunca tinha ouvido ninguém falar que amava ele. E essa palavra não saiu mais da cabeça desse sujeito chamado Nick Cruz, até que ele entregou a vida a Jesus e se tornou um evangelista e braço direito do ministério dele. Nós precisamos crer nas coisas simples. E crer nas coisas simples é crer no Espírito Santo, que ele opera sobre a terra. Eu acredito que o nosso problema hoje não é nem anunciar Jesus.
Nosso problema é voltar a crer. Nosso problema é sermos renovados na nossa fé, voltar a acreditar que existe um Deus que governa sobre todas as coisas, que enviou seu Filho, que o Espírito Santo ele faz a obra na terra. Ele faz nascer flor em qualquer lata de lixo. Nós só temos que anunciar e crer na eficácia do Espírito Santo. Eu acho que a maior chave, o maior problema está aí, está na fé. Nós temos que crer nisso e fazer por fé. Amém? Nós temos que ter fé para nos mover. E fé para anunciar as coisas simples e para fazer aquilo que é simples. Porque o que o Senhor nos chamou, chamou para fazer o que é simples. Deus não nos deu nenhum trabalho complicado para fazer. Porque Ele não chamou especialistas. Ele chamou pessoas simples. Jesus, quando escolheu os seus discípulos, escolheu os mais simples. Eram pescadores indoutos, incultos. Não sabiam nem falar direito, mas anunciavam das grandezas de Deus. E era isso que maravilhava todo mundo. Como que esses homens indoutos, mais ou menos assim, hoje analfabetos, estão falando das grandezas de Deus, das maravilhas de Deus. É porque eles agiam pela fé, eles não tinham problema nenhum de olhar para eles e querer explicar e complicar nada. Eles simplesmente tinham fé para anunciar aquilo que era simples. A loucura da pregação do Evangelho. Se não for louco para você, você não vai pregar nunca. Tem que ser louco mesmo. E de maneira simples. Amém? Vamos orar? Eu sei que o Marcão já orou. Mas eu quero orar de novo, porque orar nunca é demais. Não é assim? Eu quero orar para que a tua fé seja renovada hoje. Eu quero orar para que você acredite no simples. Eu quero orar para que você creia novamente que o Espírito Santo, ele não só pode fazer, como ele quer te usar. Porque há pessoas que não acreditam que o Espírito Santo quer usar elas. Essa é a verdade. A gente vive no meio de um povo hoje muito estranho, porque há muita gente complexada com o meio e sempre se acha incapaz de tudo. Sempre acha que não pode fazer nada. Ó, a história mais triste que eu vi essa semana foi chegar no hospital psiquiátrico da menina que eu falei que tentou se suicidar. E a mãe dela, que é crente, falar assim, eu acho que eu vou estudar psicologia. Eu vou estudar psicologia, porque todo mundo quer falar comigo. Eu falei, filha, não me entristece, não. Você não precisa ser psicóloga, não. Você precisa anunciar Jesus. Fala do que você já conhece, porque o que salva essas pessoas não é o psicólogo. O que vai salvar essas pessoas daí é Jesus. Essa é a verdade. Mas a gente vive no meio de um povo estranho assim, por quê? Porque quer aprender a psicologia, mas não quer ter coragem de falar de Jesus e crer que o Espírito Santo pode fazer a obra. Porque esse é o maior problema, é crer. O maior problema é crer em você mesmo. É saber que Deus te usou para falar. É como o Marcão falou aqui, mandou o endemoniado lá, o ex-endemoniado, pregar o Evangelho. Ele tinha que crer naquilo. Era como o cego, que não sabia nem que era Jesus, mas falava, eu não sei o que é não. Se ele é santo ou não, eu nem sei. Eu sei de uma coisa, eu era cego, agora eu vejo. Essa é a verdade, é crer no Espírito que opera todas as coisas, em todo lugar, e que o desejo dele é que todo homem se converta. E saia dessa prisão, break, sei lá o nome, saia desse espaço prisão e venha para o espaço livre. Amém? Quantos querem se voluntariar para isso? Quantos querem? Porque o Marcão fez fez referência a um texto bíblico, que os irmãos juntaram, deram as mãos e oraram e falaram assim, Senhor, nós sabemos que por o teu poder e pela tua ciência e por teu intermédio entregaram Jesus Cristo nas mãos de Pôncio Pilatos, para que ele morresse e fosse crucificado, para que todo o teu plano, toda a tua obra se completasse. Agora olha para a acusação deles, porque eles não querem que a gente fale, anuncie. Olha para a acusação deles. Enquanto isso, nos dá intrepidez para anunciar a tua palavra livremente. E nessa hora,
o chão tremeu daquele lugar e eles foram cheios do Espírito Santo. É assim que está escrito em Atos. A gente não tem que só aprender o que falar, a gente tem que crer no que vamos falar. E tem que crer que o Espírito Santo está conosco. Se você é um voluntário e quer, eu quero orar contigo, eu quero te pedir, sai aí do teu lugar aí, se levanta, vem aqui para frente, se coloca diante do Senhor. Porque o que nós falamos é simples, mas o poder que opera, o Espírito que opera na palavra, ele é tremendo. Nós precisamos da intrepidez do Senhor. Precisamos é ser cheios de intrepidez, cheios do Espírito Santo, ter ousadia para falar, para encarar a afronta, os medos, para passar por cima de toda e qualquer dificuldade humana, para quebrar os paradigmas, mas para falar: Jesus Cristo te ama. Não importa para quem seja. Você pode estar olhando alguém na sarjeta, na lata do lixo, na boca de fumo, com a arma na mão, mas Deus te deu autoridade para você anunciar a obra daquele que te chamou. Você é o enviado de Deus para dar a solução para esse mundo. Ele conta contigo. Ele conta com cada um de nós. Então vamos orar. Vamos clamar ao Espírito Santo, porque se Ele não nos encher, se nessa tua caixa torácica o Espírito Santo não colocar o poder dele, a pneuma, o Espírito, você vai ser um anunciante fraco. Você precisa ser um anunciante cheio de fogo, amém? Fecha os teus olhos e começa a pedir a Ele. Começa a falar com Ele. Talvez você tenha que pedir perdão. Talvez você veio aqui, mas você já foi um anunciador. Você já foi alguém que proclamou com graça, com fogo. Você foi alguém que já creu, mas deixou com que os problemas, as tribulações, as agruras da vida tivessem apagado o fogo que há dentro de você. Eu não sei o que fez você tirar os olhos daquele que pode salvar o mundo. Talvez foi por achar que ele não salvou você. E aí o meu começo aqui foi para te anunciar que se você está aqui hoje, acordou, tem vida em você, pode respirar o ar, porque nem o ar que respiramos é nosso. Se você pode hoje encher os teus pulmões de ar, é porque Ele tem te dado já graça sobre graça. É porque aquilo que você necessita, Ele já tem te dado, vida. E você pode ter alegria em todo tempo, nada te falta. Porque Ele é o teu pastor. Talvez você tenha que começar assim, se arrependendo. Fala para Ele, fala: Senhor, eu quero me arrepender. Porque em algum momento eu olhei para dentro de mim. Eu olhei para aquilo que me faltava. E aí eu perdi a esperança de anunciar para alguém. Talvez você tenha aí perdido o caminho, porque você ama alguém, tem orado por alguém, está como eu estava ontem, essa semana à noite, na segunda noite. Talvez você esteja falando assim: Senhor, eu anunciei para o meu pai, para minha mãe, eu criei o meu filho debaixo, Senhor, da Tua palavra. Eu esperei que o meu casamento fosse um casamento abençoado, mas nada disso aconteceu e eu perdi a esperança. E deixei de acreditar que Tu eras o Deus que pode fazer todas as coisas. Eu quero te falar, amado, se teu pai, tua mãe, teu casamento, teus filhos estão vivos, ainda tem esperança. Às vezes é só um meio, é só um caminho. O Senhor, Ele vai se pronunciar ainda, a história não acabou. Você pode ter perdido a batalha, mas não perdeu a guerra. O teu general, ele é um vencedor de guerras.
Israel perdeu algumas guerras, mas nunca perdeu a batalha, porque o Deus que ele serve nunca foi derrotado. E se roubaram a tua arca e levaram e colocaram diante de outro Deus, eu queria te falar que esse Deus está caindo de cara diante da arca, está sendo esquartejado, porque poderoso é o Deus que é o dono dessa arca. A tua guerra não acabou. Esse não é o fim, não tema. Se levanta e volta a guerrear. Essas lutas acabam quando você se levanta e volta para o fronte de batalha e começa a guerrear novamente. Coloca a tua espada na mão e começa a falar que o Deus que tu serve, ele é poderoso demais. E que nenhum intempério no caminho vai impedir você de crer no poder dele. Retoma hoje a tua fé. Restaura hoje o teu coração. Clama ao Senhor para que Ele renove hoje você no Espírito. Eu oro agora, Espírito Santo. Começa a tocar em corações aqui. Senhor, enche nossos corações nessa hora. Faz como Tu fez, Senhor, com aqueles irmãos naquele dia. Olha a afronta do mundo. Olha a afronta lá de fora, Senhor, olha a afronta que estão colocando diante de nós, olha para essas coisas que estão querendo roubar, Senhor, a nossa fé, nos impedir de andar. Mas, Senhor, olha para isso e coloca em nós intrepidez, mesmo assim. Ousadia para anunciar a Tua palavra livremente. Enche, Senhor. Enche a tua igreja do teu Espírito. Renova a tua unção. Renova a tua unção. Faz o cálice transbordar, Senhor, hoje, nesse lugar. Você pode abrir a tua boca, você pode adorar o Senhor. Você pode colocar para fora hoje aquela oração, talvez aquele clamor, talvez aquela mágoa que está aí aguardada há anos, há 5, 6, 10 anos aí dentro de você. Você pode abrir hoje e colocar tudo isso para fora, para que o Espírito possa entrar dentro de você e te dar intrepidez e te levantar. Eu quero dar uma palavra para você em nome de Jesus. E eu quero que você guarde ela no teu coração. Ninguém vê a vitória do Senhor nas suas guerras prostrado no chão. Ou você está louvando na frente do exército, ou você está marchando com a tua espada na mão, mas prostrado no chão, você não vai ver a tua vitória. Se levanta em nome de Jesus, adora o Senhor, abre a tua boca para louvar, toma a tua espada, o teu escudo e parte para a batalha, porque ela já é ganha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba da graça, receba do Espírito Santo, receba unção, receba intrepidez. Seja cheio do Espírito Santo. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor está sobre ti. Levanta! Levanta! Levanta e resplandece. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu tive um sonho com um irmão, até mandei para ele o sonho, a gente conversou. Eu sonhei que o irmão estava com a mão mirrada. O braço dele estava seco, do cotovelo para baixo, assim, para a mão.
E aí eu encontrava com ele uma segunda vez e estava mais seco ainda o braço dele, que as mãos dele já mostravam os ossos da mão, e ele estava escrevendo, andando, fazendo, assinando as coisas normalmente, ele é empresário. E eu chamava a igreja e botava a igreja, os irmãos em volta dele para orar por ele. E pedia para os irmãos orar, e eu ia falando para os irmãos o que orar, como orar. E eu saí, eu estava num lugar como esse aqui, só que a gente estava do lado de fora, assim. E tinha uma mulher que eu conheci, uma mulher que esteve aqui uma vez, procurando aqui o espaço para alugar alguma coisa, e a gente passou uma tarde conversando ali, eu e os pastores com elas, pregando o evangelho para essas almas. E eu encontrava essa mulher assim, vestida como se fosse uma pombagira, e tinha vários era vasos, como fosse vaso de planta, só que sem planta nenhuma. Tinha umas pedras, e as pedras pegavam fogo, e eu vinha apagando aqueles fogos. Apagava aqueles vasos. Eu não entendi o filme aí, não entendi o sonho, mas passei o sonho para o irmão, e desse sonho, o texto que me lembra é o texto de Marcos 3,3, quando Jesus fala para esse homem da mão mirrada, vem para o meio. Expõe o teu braço, bota a tua mão aí. E aquele homem ficou curado naquela hora. E esse apelo que eu fiz hoje é um apelo que tem a ver com esse sonho. Porque em algum lugar a gente para de fazer e fica assim inoperante, mirrado, com vergonha. Mas a gente tem que se expor. A gente chama alguém para encontrar Jesus, para aceitar Jesus, e a gente fala assim, quem quer receber Jesus, vem aqui na frente, levanta a tua mão, e a pessoa vem e declara, porque aquele que crê, ele declara publicamente. Não é assim? Jesus fala que aquele que confessa diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Não seria justo, quando a gente está mirrado desse jeito? Acho que o chamado de Jesus, ele é justo, falando, vem cá, expõe aí, estende teu braço aí, que você vai ficar curado hoje. Orando aqui, eu sei que o Espírito Santo colocou no meu coração que tem pessoas aqui que de fato desistiram do caminho, de anunciar, de pregar, que perderam foi a fé mesmo. Você está aí vivendo como aquele cara estava lá na sinagoga, ele nem podia estar lá. Ele estava ali escondido, porque ele era defeituoso, ele não podia estar ali dentro. Se alguém visse, colocava ele para fora. E quando Jesus viu o cara, Jesus mandou ele justamente vir para frente e falar assim, mostra aí, expõe aí a tua vergonha. Foi expondo a vergonha que ele ficou curado. Eu estou sendo bem ousado. Por quê? Porque se você está aqui hoje, e você é essa pessoa que precisa dessa oração, precisa ser curado, precisa ver esse fogo do Senhor entrar, eu quero identificar você, porque a gente vai orar por você. Vai ser igual num sonho, a gente vai impor a mão sobre você aqui, e vai restaurar a tua vida. Eu tenho fé nisso hoje. Em nome de Jesus, alguém aqui hoje, que queira orar, que perdeu, ficou no meio do caminho aí com a fé, se atrofiou, parou de falar, porque ficou acusado, viu as coisas desmoronando à tua volta, e aí você mirrou que nem esse homem da mão mirrada, e parou de trabalhar, parou de fazer o que você sempre fez. Tenha ousadia em nome de Jesus, porque talvez o Senhor não te dê outra chance para restaurar a tua vida. E não tenha vergonha não, pode sair do teu lugar e vir aqui. Vem aqui, está aqui já a Suzy, Raquel, Wesley, Marcinho. A gente quer impor as mãos sobre você, porque esse fogo do sonho que eu vi, que estava lá oprimindo aquele homem, deixando ele sem ação, ele vai ser apagado hoje. Você vai ser restaurado hoje, a tua vida, o teu ministério, o teu chamado, a obra que Deus te chamou para fazer, vai fluir hoje na tua vida, porque tudo que está travando você vai cair hoje por terra em nome de Jesus. Nós somos a igreja de Cristo. Nós estamos aqui para proclamar justamente isso, libertação. Foi no meio da sinagoga que aquele homem foi curado, e vai ser hoje que você vai ser curado aqui. Hoje você vai ficar são da tua enfermidade.
Hoje você vai voltar a poder segurar a tua espada. O teu braço não vai estar mais mirrado. Ah, tu estás aqui, Senhor. Eu sei que tu estás. Vem. Ouça a voz do Espírito Santo falando contigo hoje. Vem para o meio. Sai do teu lugar e vem para o meio. Sai da tua fuga e vem para o meio. Sai da tua vergonha e vem para o meio. Sai da tua rebeldia e vem para o meio. Sai do teu desalento, sai da tua angústia, da tua lamúria, da tua prostração, sai e vem para o meio. Vem aqui agora, receba agora do Senhor. Impõe-se, amados, as mãos sobre esses irmãos e começa a quebrar cadeias. Abre a tua boca e começa a quebrar cadeias. Começa a fechar a boca do diabo. Ordena, você tem autoridade no nome de Jesus para ordenar, para libertar, para restaurar e para renovar. Hoje é dia de cura e de restauração. Hoje é dia de retomar o teu ministério nas tuas mãos, a tua honra, a tua alegria, aquilo que você sempre primou. Hoje é dia. Você quer voltar a ter a alegria do Senhor? Sai do teu lugar, vem cá. Vem cá, porque o Senhor está te chamando hoje. Nós estamos aqui hoje no nome de Jesus. Oh, ribará marara da Shiri maraias. Oramachura de canta charamaraias. Seja livre. Seja curado. Seja restaurado hoje o teu braço forte. Renovado seja o teu chamado. Desobstruído seja o canal que te leva a falar com Deus. Desentulhado seja a tua fonte. Quebrado seja toda a fortaleza da tua mente. Seja liberto, em nome de Jesus. Toma posse. Toma posse hoje. Toma posse hoje do teu direito de se levantar no nome do Senhor, de guerrear na mão do Senhor. Hoje é o dia que a tua vergonha acaba, porque maior é o teu Deus do que a tua vergonha. E é justamente com você de pé que a vitória vai acontecer na tua vida. É justamente nessa hora. Não tema, confia. Descansa em Cristo. Receba nessa hora, seja livre, curado. Seja assim. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero que você dê um brado ao Senhor. Eu quero que você comece a bradar ao Senhor. Dá um glória a Deus bem alto. Fala, Senhor, eu sou livre. Fala, eu sou livre. Enche o teu pulmão agora. Louva o teu Senhor. Seja livre, curado, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.